Meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e hoje eu vou falar para vocês sobre direção defensiva. Direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontrarmos nas vias. Para que o condutor possa praticar a direção defensiva, ele precisa de certos elementos e conhecimentos, não só de legislação de trânsito, mas também de comportamentos que devem ser praticados no dia a dia no uso do veículo. Então, a direção defensiva, ela visa tentar minimizar os acidentes de trânsito que ocorrem frequentemente nas vias. Então, seria técnicas e procedimentos adotados pelo motorista, visando a diminuir os índices de acidentes. Normalmente, nos casos de acidentes, as pessoas procuram identificar ou perguntar quem é o culpado pelo acidente, quando a pergunta correta seria: quem poderia ter evitado o acidente? Então, nesse caso, nós vamos ter dois tipos de acidentes. Nós temos acidente evitável, que é aquele em que o condutor deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter sido feito para evitar o acidente, e o acidente inevitável é aquele em que, apesar do condutor fazer tudo para evitar o acidente, ele ocorre. Então, nós temos dois tipos de acidente: o evitável e o inevitável ou não evitável. Evitável dá para ter evitado, inevitável não. Então, nós temos aqui a direção defensiva dividida em duas: direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. Vamos entender como é que seria a preventiva. A direção defensiva preventiva seria: motorista procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito, de maneira que fique sempre preparado para reagir de tais circunstâncias e evitando surpresa. Então, observe, a preventiva ela prevê uma situação. A corretiva seria: motorista não é capaz de prever a situação de risco e precisa de usar de muita habilidade para evitar o acidente. Então, observe, a corretiva ela acaba corrigindo uma situação não antecipada. Exemplo: um condutor que circula com seu veículo na via pública, está dirigindo seu carro aí tranquilamente, conduzindo sua motocicleta normalmente. Ele avista uma bola à frente dele. Nota-se que ele observa pelos retrovisores, ele observa logo à frente e não vê mais nada, só vê a bola. Um condutor que esteja usando a direção defensiva preventiva, ele vai prever se uma situação de risco para ele. Nesse caso, ele vai adotar as atitudes, passando mais devagar no local. Se por acaso aparecer alguma criança, alguém atrás dessa bola, ele já vai estar com a velocidade mais reduzida e certamente vai conseguir evitar o acidente, né? Isso que nós estamos vendo aqui, ó. O condutor percebe que acaba acontecendo essa situação mais à frente. Então, observe, antes ele nem tinha visto a criança apareceu, a velocidade estava reduzida, ele consegue evitar. Então, observe, usando a direção defensiva preventiva, ele evita essa situação, né? A corretiva não, ele não tinha previsto isso, observou a bola, mas não viu a criança, acabou vindo com a velocidade alta, certamente vai ter que usar de muita habilidade para tentar evitar o acidente. Direção defensiva preventiva e corretiva. Preventiva é a que é recomendável, que a gente use. A corretiva, não recomendável. Então, nós temos os dois tipos, preventiva e corretiva. Recomenda-se que nós, condutores, usamos a preventiva e não usar a corretiva, que acaba sendo uma direção defensiva de alto risco, digamos assim. Acaba sendo que você precisa de usar de muita habilidade para tentar evitar um acidente, sendo que a preventiva não precisa, porque você está prevendo algo, né? Pode ser que nem aconteça, mas já está previsto por você. Aqui nós temos os fundamentos da prevenção de acidente, ou também chamar de elementos da direção defensiva. Aqui nós temos como se fosse uma sigla, né? CHAPD aqui. Isso é só uma referência dos 5 elementos da direção defensiva que a gente tem que saber, que é muito mencionado na prova, e eu tenho que seguir isso não só para a prova do Detran, né? Mas para a questão do dia a dia.
Esse C que está aqui está referindo-se a conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre as regras e leis de trânsito. O que eu tenho que saber sobre o trânsito, como eu tenho que me portar no trânsito. Isso aí seria o conhecimento. O H refere-se para nós como habilidade, um domínio total sobre o veículo que eu dirijo. Há necessidade de eu ter um domínio sobre o veículo. O A refere-se à atenção difusa adequada. Tem vários tipos de atenção que você pode adotar no trânsito. Recomenda-se que você use a difusa. Como é que é difusa? Atenção difusa, você observa 360 graus em torno do seu veículo. Você observa a frente, você observa o painel de instrumentos do carro, os espelhos retrovisores. Dessa forma você consegue visualizar com muita facilidade tudo que está passando ao redor do seu veículo. Você não pode usar uma atenção que é chamada de fixa. Você fica observando só um determinado ponto, sua frente, por exemplo. Não pode usar atenção dispersiva, porque você fica disperso, você fica distraído no trânsito. Também não recomenda-se que você use. Então você deve usar atenção difusa, observando 360 graus em torno de você. O P aqui refere-se à previsão. Antecipar essas situações, antes, com antecedência, analisar, prever todas as suas ações. E o D, a convicção a agir. Você deve decidir rápido e preciso as suas intenções. Então observe, você tem que usar todos esses elementos ou fundamentos da prevenção de acidentes para evitá-los, evitar que os acidentes aconteçam. Então você deve usar o conhecimento, a habilidade, a atenção, previsão e a decisão. Tudo isso aí em situações certamente rápido. Você tem que descobrir, perceber o mais rápido possível, usar todo esse conjunto de elementos da direção defensiva para que você evite aí muitos acidentes de trânsito. Ato e condição insegura. O ato inseguro está relacionado diretamente a você. E condição insegura não necessariamente estaria ligado diretamente a você. Os atos inseguros, a gente destaca 3. Então, os atos seguros é a maneira com que as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a riscos de acidente. Então, o ato inseguro está relacionado diretamente ao condutor. Destaca-se dos atos inseguros imperícia, imprudência e negligência. O que seria a imperícia? A imperícia seria a falta de habilidade, domínio sobre o veículo. O condutor não sabe dirigir, pouco conhecimento aí sobre o veículo e se aventura. Imperícia é um risco de acidente. Imagina a pessoa que não sabe usar corretamente os comandos do veículo, freio, acelerador, embreagem, certamente ele vai causar um risco de acidente no trânsito. A imprudência pode até ser que o condutor tenha habilidade, saiba guiar o veículo, mas o ato que ele pratica, aqui a gente está observando aqui, o condutor aí, ocupando o mesmo o espaço de uma faixa de trânsito com o motociclista, ele está expondo a riscos para ele e para outros condutores, a riscos desnecessários, uma imprudência do condutor. E a negligência a gente entende como desleixo, displicência, descaso. É um condutor desleixado, literalmente desleixado. Um condutor que não importa com o seu veículo, não dá manutenção adequada aos sistemas do veículo, oferece um risco. Exemplo, condutor que anda com os pneus carecas aí em época de chuva, sabendo do risco, mesmo assim ele expõe a esse risco e acaba considerando um condutor negligente. Então esses atos inseguros certamente vão causar acidente. A imperícia, a imprudência e a negligência. Aqui nós temos alguns equipamentos de segurança para o veículo. Destaca-se primeiro aqui o cinto de segurança. O que o cinto de segurança serve? Eu acredito que todo mundo sabe que o cinto de segurança é um equipamento obrigatório. Todo mundo tem que usar. Tanto o condutor quanto passageiros. O cinto de segurança, limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo em caso de acidente ou numa frenagem brusca. Então, basicamente, ele vai reter os ocupantes no interior do veículo em caso de acidente, Mesmo a questão das leis da física, nesse ponto, quando acontece um acidente e o nosso corpo é referente ao movimento, Que o veículo vai parar e a gente vai tendência a continuar em movimento, o cinto de segurança vai reter nós no interior do veículo. Nós temos aqui basicamente 3 tipos de cinto de segurança.
Nós temos aqui o pélvico, que é o subabdominal, tem o torácico, que é o diagonal, e eu tenho o de 3 pontos. Esse último aqui ele oferece uma proteção um pouco maior, né, esse cinto de 3 pontos, em relação aos outros. Todos eles fazem a função que eles foram projetados. Esse de 3 pontos ele oferece uma proteção maior a nós. Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo, como sistema de freio, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de iluminação, pneus e outros. O hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e evita situações de trânsito. É interessante que a gente revise nosso veículo, não só para a questão de custo, né? Porque acaba você tendo um custo menor quando você dá manutenção preventiva, né? Mas pela questão de segurança, literalmente. Se você não dá manutenção no seu veículo, se é meio negligente com o seu veículo, certamente vai oferecer um risco para você. Seu veículo pode ficar imobilizado na via ou até mesmo causar um acidente. É interessante que você revise seu veículo constantemente, leia o manual do fabricante e dê a manutenção adequada em todos os sistemas que seu veículo necessitar. Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em casos de acidentes, como airbag. O airbag ele é uma bolsa de ar que infla em acidentes de trânsito. Ele protege tórax e face. Nós temos aqui até passa a ser, né, desde 2014, a obrigatoriedade da utilização desse airbag, né? Então os veículos automóveis, caminhonetes, eles são obrigatórios a ter esse airbag, pelo menos para os ocupantes da frente, que é essa bolsa de ar que infla em impactos. Encosto de cabeça. O encosto de cabeça é essa parte superior do banco do veículo. Ele evita, né, um fenômeno chamado efeito chicote, que na verdade é uma colisão com o veículo de trás. Nosso pescoço, né, ele faz como se fosse um efeito chicote, né? Então vem a colisão com o veículo de trás, pode acontecer ter uma lesão do pescoço em nível cervical. Então o encosto de cabeça bem regulado evita uma lesão a nível cervical, que é chamado esse efeito que acontece de efeito chicote. Então, impacto faz com que corra risco quando não tem encosto de cabeça no banco ou quando o condutor não regula corretamente. Vamos ver aqui como é que seria essa regulagem desse encosto de cabeça. Aqui a gente está observando a maneira incorreta e a maneira correta de regular. Lembrando que esse fenômeno ele acontece com uma colisão com o veículo de trás. Você está dirigindo, seu veículo bate na traseira do seu veículo. Então aqui a gente tem a regulagem correta. Ele vai ter que estar na altura dos olhos, na altura das orelhas, igual a gente está vendo aqui, quase que no topo da cabeça, a parte superior dele. Aqui está incorreto, bem distante aqui da cabeça, aqui muito afastado. Aqui é a maneira correta e aqui é a maneira incorreta de ser utilizado esse encosto de cabeça. Então regula corretamente para evitar esse problema que pode acontecer em um acidente. Acidente a gente não espera que aconteça, né? Mas é interessante que a gente previna antes se acontecer uma situação dessa. Ergonomia. O que é ergonomia? Estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo com que um ou outro interage. Então, basicamente, a ergonomia é a ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Se relaciona perfeitamente a um veículo, que um veículo é uma máquina. É claro que a ergonomia em si, se a gente for parar para observar, não é só um carro e uma pessoa, né? Nós temos a questão da ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Homem e qualquer tipo de máquina, como o carro, uma moto, é uma máquina, nós temos aí o mesmo nome. Então a ergonomia, a gente tem exemplos, por exemplo, de questão de segurança e de conforto. Os airbags, por exemplo, questão de conforto, a ciência em relação entre homem e máquina. O freio ABS, né, que tem a finalidade de reduzir, né, fazer com que não impeça o travamento das rodas do carro, fazendo com que o carro pare mais rápido. A direção hidráulica, para deixar a direção um pouco mais macia. Hoje a gente tem direção elétrica, que é mais macia ainda. Então, cinto de segurança. Então, a gente tem a ergonomia para a questão tanto de segurança quanto para conforto do usuário. Então, a gente tem alguns itens no carro
que são para conforto, e alguns itens que são para segurança. Então, se mencionar na prova para vocês ergonomia, lembre, é a ciência que estuda a relação homem-máquina, né, referente principalmente ao veículo que a gente vai conduzir. Direção defensiva e funcionamento do veículo. O nosso veículo, ele dispõe de vários equipamentos dele. É interessante que nós, como condutores, né, proprietários, que fiquemos observando vários itens que esse veículo tem. Uma manutençãozinha básica que você deve dar, digamos assim. Combustível. Muito fácil você perceber isso, né? Vai ter um marcador no painel indicando quanto combustível que tem, e nós temos por obrigação ficar atento se o veículo tem combustível suficiente para checar o local de destino. Nível de óleo de freio, do motor, direção hidráulica. São itens que você pode observar levantando o próprio capô do carro, né? Vai ter os reservatórios, se você não souber qual que é, você vai ler no manual, vai estar te informando para você observar se os níveis estão corretos de óleo de freio, óleo do motor e da direção hidráulica, se o carro tiver direção hidráulica. Nível de óleo do sistema de transmissão, que é o óleo do câmbio, seria o óleo da caixa de marcha. Esse aqui, na verdade, a gente tem que levar no profissional, tem que levar o carro na concessionária para que eles verifiquem se está no nível correto. E quando for a hora de substituição do óleo, tem que ser levado também para eles fazerem reparo. Esse óleo não dá para você verificar, que fica na parte inferior do carro, fica na parte de baixo do motor do carro. Água do radiador. Isso aqui, coisa simples, todo mundo pode observar, levantou o capô, acha o reservatório, se precisar completar o líquido, você completa, se não, é só verificar se não tem, se está sempre no nível correto. Água do sistema de limpador de para-brisa. É interessante você verificar, porque uma hora ou outra você vai precisar ligar o limpador, é interessante que esteja essa água para que não aconteça a ranhura do para-brisa. Palheta do limpador de para-brisa, né? Também mesma coisa, tem que estar em bom estado de conservação. Você verifica se está em mau estado, se não tiver tem que ser reparado, porque pode correr o risco de danificar o para-brisa quando se acionar ela, se ela não estiver em bom estado de conservação. Desembaçador dianteiro e traseiro, se existirem. Se acontecer de ter o desembaçador dianteiro e traseiro, que a maioria dos carros hoje em dia tem, é interessante que você veja se está funcionando. Se não tiver, é interessante procurar um profissional para reparar. Vai te ajudar muito na época de chuva, o desembaçador dianteiro e traseiro está funcionando corretamente. Funcionamento dos faróis. Verificação, né, todos os dias, é interessante você observar, né, para que quando houver a necessidade, sempre à noite, né, sempre nas vias que exige que o farol esteja aceso, é interessante que esteja funcionando corretamente. Toda a comunicação luminosa no geral, lanterna dianteira e traseira, luz indicador de direção, luz de freio, luz de ré. Toda a comunicação luminosa do veículo é a obrigação de quem está conduzindo o veículo verificar se está tudo funcionando corretamente. Eles vão certamente evitar risco de acidente, né, porque você vai sinalizar corretamente, todo mundo vai perceber sua intenção, você vai evitar acidentes. E até mesmo gera infração, gera pontuação, você vai ter transtornos também se você estiver andando com essas luzes queimadas. Direção defensiva, pneus. Os pneus têm funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Essas são as funções importantes do pneu. O pneu geralmente o pessoal deixa muito de lado, não observa, quando vai olhar o pneu já totalmente liso, careca, e certamente já não oferece a segurança que ele ofereceria antes. Então você tem que observar calibragem, desgaste, deformação da carcaça, que é a própria estrutura do pneu, e dimensões irregulares. Então você tem que calibrar corretamente, observando o manual do fabricante. Desgaste, a gente tem a limitação, né, que chama TWI, que seria um desgaste máximo que o pneu pode ficar, né, que basicamente é aquela parte que tem contato com o asfalto, que chama banda de rodagem, ela vai desgastando, e quando ela chegar lá numa borrachinha que está no fundo do pneu, que chama de TWI, é a hora da gente substituir. Aquela borrachinha tem exatamente 1,6 milímetros, é o máximo que a gente tem que andar no carro com aquele desgaste, não pode desgastar mais do que aquilo. Então, é interessante observar o desgaste, a deformação na carcaça, né? Em algumas situações o carro bate no buraco, ele corta por dentro, ele tem uma deformação na carcaça dele, tem que ser substituído o pneu, e as dimensões irregulares, porque tem situações que o condutor ele gosta, acha interessante colocar um pneu diferente no carro, mais bonito, né? Não é o pneu original, e aí fica como se você tivesse ali
alterando o que os fabricantes, os engenheiros, né, colocaram no seu veículo. Não é interessante, certamente você vai ter oferecer um risco, tanto na questão de segurança, quanto na questão até de aumento de consumo de combustível do carro, tem um custo maior se você ficar mudando muito as características originais do seu veículo. A estabilidade do veículo também está relacionada na calibragem correta. Como eu citei para vocês, observar sempre o manual do fabricante para que você não coloque a calibragem incorreta no tipo de pneu que você tem no seu veículo. Freios. O sistema de freio desgasta-se com o uso do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Freios gastam, existe maior distância para frear com segurança e pode causar acidente. Então o sistema de freio tem que ser verificado. Quanto mais você usa o sistema de freio, mais ele vai desgastar os componentes e você vai ter que fazer uma manutenção um pouco com tempo menor. Quanto mais anda, mais usa freio, consequentemente, uma manutenção com tempo menor, na verdade. A principal razão de perda de eficiência de freio seria nível de fluido baixo, vazamento de fluido, disco ou pastilha gasta, que são componentes que são feitos mesmo para desgastar, lona de freio gasta. Então, se tiver com fluido baixo, quer dizer, o óleo de freio, né, geralmente o sistema de automóveis eles usam um sistema hidráulico, então vai ter um fluido, está aqui debaixo do capô também para você verificar. Vazamento faz com que o fluido diminua, o disco e pastilha gasto também acaba fazendo com que o fluido diminua, dá para você verificar isso aí constantemente. Lona gasta também, é usado na parte traseira geralmente da maioria dos automóveis, ela desgasta com o tempo também. Então verificar, fazer a manutenção preventiva para você aumentar a vida útil dos sistemas, né, e não oferecer risco à sua segurança quando você precisar usar os freios. Para frear com segurança, é preciso estar atento, mantendo uma distância segura e freios em bom estado. Não adianta você estar com um freio em bom estado, um carro zero, carro novo, e você não mantém distância de segmento. Quer dizer, você anda colado no carro da frente. Então, mesmo com o freio em bom estado, vai certamente gerar um acidente. Então, você precisa manter uma distância de segmento e, consequentemente, o freio em bom estado de conservação.